O objetivo dessa aula é a gente relacionar o conceito de proporcionalidade ao estudo de funções lineares. Bom, já no começo dessa aula já vai cair por terra aquela ideia leiga, né, e meia sem noção de que a matemática é distante da realidade, né? A gente vai ver aqui nessa aula que não é, né? De cara a gente vai ver que não é. Então, o título da aula aí, ó, proporcionalidade à função linear. Lembra que eu iniciei essa playlist aqui de função do primeiro grau, começando com proporcionalidade direta e inversa, né? Porque aqui vai ter, e aí eu já quis colocar lá direto já o que é proporcionalidade, o que é grandeza proporcional, grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, porque já fica a aula salva lá, não vou precisar fazer de novo depois e já vai ajudar nesse assunto aqui, ok? Então, olha só, eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Uma maneira de economizar energia elétrica é você optar por eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos com baixo consumo. Nesse sentido, o consumidor pode, no momento da compra, observar o nível de eficiência energética indicada no selo Procel. Bom, eu trouxe aqui para vocês observarem o que é este selo Procel. E esse selo Procel é isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima, da, colocar aqui em cima da minha mesa, para mim poder mostrar aqui para vocês e falar bem. Olha só, o selo Procel é este selo aqui, tá? Ele é um selo que mostra se um produto ele é mais eficiente ou menos eficiente e o quanto de energia esse produto gasta. Então, tem essas letras aqui com essas cores, tá vendo? Ó? A letra A, B, C, D e E. O produto que é A, ó, tipo esse produto aqui, é A. Então ele é mais eficiente e gasta menos energia elétrica. O produto que é B e C, por exemplo, aqui, ó, já é menos eficiente e gasta mais energia elétrica. E os produtos D e E, ó, esses produtos que são em laranja e em vermelho aqui, ó, é bem menos eficiente, vai gastar muito mais energia, né? E hoje, produtos como chuveiro elétrico, máquina de lavar roupa, geladeira, já vem assim, que são produtos que gastam muita energia elétrica, ferro de passar roupa, né? Tem este selo e grande parte deles é A ou alguns é B, né? Que o B também é ventilador, quando você compra um ventilador, quando você compra várias coisas, vem esse selo aqui, tá? E ele mostra a qualidade. Isso aqui é de um fogão, né? Que eu tinha aqui em casa, eu tenho aqui em casa. Então ele mostra o quão o fogão é eficiente, o quanto de gás ele gasta. Nesse caso, ó, ele gasta pouco gás. Mas isso aqui é a mesma coisa para energia elétrica. Se você comprar uma máquina de lavar roupa, vem isso aqui. Se for a letra A aqui, gasta menos energia, B, C, D e E. Quanto mais para baixo, mais energia gasta. Ok? Então, a partir dessas coisas, a gente já começa a ver que matemática não é distante da realidade coisa nenhuma, né? A pessoa que pensa isso, né, ela é louca, fora da casinha, né? Tem algum probleminha. Porque não é não, tá? Não é, basta enxergar isso, basta se pesquisar, se estudar. Hoje em dia todo mundo tem a internet a seu favor, né? Então você pode pesquisar as coisas, pesquisar os assuntos, ir atrás, não ficar esperando só o professor falar. Vai atrás, vai buscar. Está estudando tal coisa, vai pesquisar na internet onde que é usado aquilo, né? Usa a internet a seu favor. Usa a internet para o bem. Usa para aprender, não só para ver porcaria como a maioria faz. Bom, certa lavadora de roupas, por exemplo, ó, vamos usar o exemplo aqui da lavadora de roupa. Com a classificação A nesse selo Procel, consome 0,4 kWh. Ó, teve um vídeo que eu botei isso aqui, aí vieram perguntar o que que é. kWh significa quilowatt-hora.
kWh. Então, essa lavadora, né, com esse selo AIA, ela consome 0,4 kWh em 1 hora de funcionamento, que corresponde a um ciclo da lavagem de roupa. Aí, ó, o consumo de energia elétrica dessa lavadora é diretamente proporcional ao tempo de uso. Podemos representar esse consumo com a seguinte função linear. A função y igual a 0,4x. Por quê? Quem é esse 0,4? Esse 0,4, ó, é o consumo de energia elétrica da lavadora por hora, né? Tá falando aqui denunciado o exemplo, ó. A certa lavadora de roupas com a classificação A consome 0,4 kWh em 1 hora de funcionamento. Então, como é 1 hora, a gente classifica isso daí como sendo por hora. Então, esse 0,4 é o consumo de energia elétrica por hora. O X é o tempo de uso em horas, né, da lavadora, usou 1 hora, 2 horas. E o Y é o consumo total de energia elétrica. Então, a gente vai ver aqui do lado, por exemplo, se você deixou a sua máquina de lavar roupa ligada 4 horas, você vai fazer 0,4 vezes 4, e aí você vai ter o consumo total, né? Se você deixou a sua máquina de lavar roupa ligada 2 horas, você vai fazer 0,4 e substituir o X por 2. Então, vai ficar 0,4 vezes 2 e vai dar o Y, que é o consumo total de energia elétrica, certo? Note que o consumo em kWh está em função do tempo em horas, né, de consumo da lavadora. Vamos esboçar o gráfico disso para a gente conseguir entender bem. Então, a gente monta aqui uma tabela com 3 colunas, uma coluna para o X, uma coluna para fazer as contas, uma coluna para os pares ordenados. Então, ó, o zero é quando você não consome nada, né? A máquina está desligada. O que a gente faz? Tira o X, põe zero, né, para calcular isso aqui. Vai ficar 0,4 vezes 0, que dá 0. Então, o par ordenado que a gente vai ter é o 0, 0. Quando o x é 0, o y é 0. Aí, suponha que você deixou sua máquina ligada 1 hora. Então, você vai fazer 0,4 vezes 1. Tira o x, põe 1. 0,4 vezes 1 dá 0,4 mesmo, né? Então, quando o x é 1, o y 0,4. Depois, se você deixar a máquina ligada 2 horas, tira o x, põe 2. 0,4 vezes 2 dá 0,8. Então, quando o x é 2, o y é 0,8. Se você deixar a máquina ligada 3 horas, ó, tira o x lá e põe 3. 0,4 vezes 3 dá 1,2. Então, quando o x é 3, o y é 1,2. E se você deixar a máquina ligada 4 horas, tira o x lá em cima, põe 4, 0,4 vezes 4 dá 1,6. Então, quando o x é 4, o y é 1,6. Tá? Poderia continuar, né, 5 horas, 6 horas, mas só isso aí já dá para entender. E aí, construindo o gráfico, ó, tem que botar o nome nos eixos, né? Aquela coisa que eu falo sempre. Quando a gente está trabalhando com exercícios de construir gráficos normais, né? Assim, sem estar envolvendo um contexto, a gente coloca X e Y aqui em cima, não é? Aqui agora a gente está envolvendo um contexto, né? Ó, uma lavadora de roupa, tarará. Está envolvendo um contexto de energia elétrica gasto, né? Com o tempo de uso da lavadora. Então, você não vai colocar XY, você tem que colocar o que cada eixo representa, o que cada eixo significa. Então, o eixo X aqui, ó, ele significa o tempo em horas. E o eixo que seria o Y, ele representa o consumo em quilowatt-hora, né? Ó, esse kWh, estou falando de novo, quilowatt-hora. Tá até escrito aqui, ó, para quem não sabe escrever isso aí, tá ali, ó, quilowatt-hora. Aí a gente constrói o gráfico. Então vai ficar, ó, o ponto 00 começando aqui. Depois o ponto 1 e o 0,4. Então tá aqui, ó, 1 e o 0,4. O 2 e o 0,8. 2 e o 0,8. 3 e 1,2. 3 e 1,2. Depois o 4 e o 1,6, ó, aqui embaixo. 4 ligado com o 1,6.
E aí o que eu falei, você poderia continuar, né? 5, 6, 7, 8 horas. E aí a gente traça a nossa função. Uma função linear, né? Vocês lembram lá que eu falei, a função linear. A diferença da função linear para a função que é somente do primeiro grau é que a função linear ela sempre passa pela origem, né? Ela sempre passa pelo ponto 00, ok? Nessa função, ela começa no ponto 00. Um erro que muitos alunos têm ao montar esse tipo de gráfico é, como a gente está trabalhando com um contexto, a gente não está trabalhando só com a parte da função y igual a 0,4x, você tem que levar em conta o contexto. Então, essa reta ela começa aqui e ela é infinita para lá, né? Porque você pode deixar a máquina ligada 12 horas, 20 horas, quando você quiser, né? Se a máquina não explodir também, né? Máquina de lavar roupa ligada há muito tempo, nem pode, né? Mas é infinito. Para lá, né, ó, para lá. Aqui para baixo, ó, para baixo não é. Ela começa aqui. Então, tem gente que quando vai construir esse tipo de gráfico, a pessoa pega a reta, né, e bota ela passando aqui do eixo 00, indo aqui para baixo. Não pode, o gráfico está errado, tá? E não é meio certo, é errado, porque está fora do contexto, então está errado. Entenderam? Então tem que levar em conta o contexto, tem que prestar atenção para poder montar as coisas direito, porque senão é errado. Então, com isso aí, ó, a gente consegue ver que o consumo de energia elétrica e o tempo da lavadora aumentam proporcionalmente. Se a gente dobra o tempo de consumo, também dobrará o. Cadê? Peraí. Se dobramos o tempo, o consumo também dobrará, né? Ou seja, quanto maior for o tempo que você fica com a lavadora ligada, maior é o consumo, mais você gasta. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional, porque enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, o que ia acontecer? Se fosse, é uma suposição. Isso aqui é diretamente, mas suponha que seja inversamente. O que tinha que acontecer? Se o tempo aumentasse, o consumo caía. Ou se o consumo caísse, ou se o consumo aumentasse, o tempo diminuísse, né? Também é válido. E aí, isso seria uma inversamente proporcional. Na diretamente proporcional, as duas aumentam ou as duas diminuem. Na inversamente, uma aumenta e a outra diminui. Ou uma diminui e a outra aumenta, ok? Então, ó, calculamos. Deixa eu ficar para cá por causa do reflexo. Calculamos a razão y sobre x. Tá vendo ali, ó? Com um x diferente de zero, né? Porque o x está no denominador, não pode ser zero. Para valores correspondentes de x e y, obtemos os mesmos resultados, né? Obtemos o mesmo resultado, o qual a gente chama de constante de proporcionalidade, né? Quando a gente viu lá na aula de grandezas diretamente proporcionais, a gente viu uma coisa lá, a gente viu as frações aqui assim também, e sempre resolvendo a divisão de todas, sempre chegava num número igual, que esse número a gente chama de constante de proporcionalidade, que é o que acontece aqui, ó. Se você pegar o 0,4 e dividir por 1, pegar o 0,8 e dividir por 2, 1,2 por 3, 1,6 por 4, todos esses valores aqui, né, um respectivamente com o seu correspondente. O 0,4 com 1, o 0,8 com 2, 1,2 com 3, 1,6 com 4. Se você dividir, todos vão dar sempre 0,4, que nada mais é, ó, do que a nossa constante de proporcionalidade aqui, ó, que a gente vai ver aqui embaixo, que, ó, de modo geral, a função y igual a x, né, que é a função linear, com a diferente de zero, a gente vai ter que y sobre x é igual a ax sobre x. Aí a gente simplifica esse x com esse x daqui e sobra quem? O a, né? Ó, vou até
Vou até simplificar aqui para vocês verem, ó. A gente simplifica esse x com esse x, né? E só sobra o a, ok? Isso aqui, y é igual a x, né? E o x é igual ao próprio x. E aí, me sobra no a. E quem é esse a? Ou seja, a constante, né? O constante fica difícil. Ou seja, a constante de proporcionalidade é igual ao coeficiente a da função linear. Quem é o coeficiente a dessa função aqui? O 0,4. E ele justamente é, ó, a nossa constante de proporcionalidade, ok? É legal vocês entender isso, saber isso, né? Porque já ajuda aí, já facilita em muitas coisas, ok? Então é isso aí, aulinha sobre proporcionalidade e função linear.